Olá, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas da disciplina de Estética Biomédica e hoje em específico nós vamos conhecer quais são as principais queixas estéticas que nos chegam aos consultórios, tá? Seja ela tratamento de acne, tratamento de envelhecimento, um dos carros-chefes das nossas clínicas de estética, emagrecimento, que é outro que aparece muito, né, para controle de gordura corporal, fibroedema gelóide, que é a famosa celulite, hipercromias, né, há vários tipos de mancha, a gente vai ver hoje, estrias, enfim, todas essas queixas que são bastante comuns de aparecerem para nós nos consultórios de estética. E nós vamos citar também, en passant, os procedimentos que a gente pode usar para revertê-los, né, para reverter e tratar esses casos. Nós não vamos detalhar esses procedimentos hoje, isso vai ficar para um próximo tópico, mas hoje a gente vai focar, né, realmente nessas queixas que os clientes nos trazem, ok? Então vem comigo. Olá, meus caros! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Estética Biomédica e hoje nós vamos especificamente falar sobre as principais queixas estéticas que a gente recebe no nosso consultório e os procedimentos que a gente pode realizar para revertê-las. Hoje, em termos de procedimento, nós vamos só citar esses procedimentos, quais podem ser, e no próximo tópico a gente vai ver como realizá-los, ok? Principalmente os mais básicos, e mais para frente a gente vai ver também os procedimentos ditos como avançados. Mas hoje vamos conhecer o que pode chegar para a gente no consultório de estética. Às vezes chegam coisas que até nos surpreendem, né? Mas algumas coisas são bem mais recorrentes. Nós vamos falar sobre as queixas mais recorrentes que nos chegam aos consultórios. E aí a gente vai ver também o que a gente pode fazer para reverter esses quadros, ok? Bom, o que mais chega para a gente nos consultórios? Queixas de envelhecimento, isso está muito em alta hoje, né? As pessoas querem realmente prevenir o aparecimento do envelhecimento ou mesmo tratar o envelhecimento que já ocorreu. Eu mesmo, antes de iniciar na área de estética, eu não costumava usar, por exemplo, protetor solar, eu utilizava muito pouco, eu não cuidava muito bem da minha pele, não fazia nenhum tratamento de hidratação, eu só realmente usava um sabonete em barra qualquer para lavar o rosto e era só isso, não fazia nenhum outro tratamento. Então a minha pele, até por causa do fotoenvelhecimento, era bem envelhecida, né? As pessoas me davam alguns anos a mais do que eu realmente tinha de acordo com a aparência da minha pele, né, da pele do meu rosto. Depois que eu passei a estudar estética e mesmo durante a minha especialização em biomedicina estética, eu passei a fazer tratamentos, né, e eu consegui reverter boa parte do envelhecimento que eu mesmo tinha deixado aparecer na minha pele, e hoje inclusive as pessoas me dão menos anos do que eu realmente tenho, então eu consegui reverter bastante o envelhecimento. Então tem sim tratamento para essas queixas de envelhecimento. Geralmente não são rápidas, né, como uma cirurgia plástica, por exemplo. A gente tem efeitos a longo prazo, né, então é um tratamento contínuo, mas realmente existe sim tratamento. Além de envelhecimento, a gente tem, por exemplo, acne, que é muito comum e principalmente no nosso clima, né, aqui no Brasil, clima quente, as peles de clima quente tendem a ser peles oleosas e a pele oleosa é propícia a ter acne. Além disso, a gente tem hipercromias, né, as ditas manchas, que podem ser de vários tipos, a gente vai ver quais são esses tipos e o que a gente pode fazer para tratá-las. Se tem reversão, a gente trata. Se não tem reversão, só tem controle, a gente controla. Tem umas que não tem como reverter, né? Então a gente só controla. A gente tem bastante comum tratamento de adiposidades, né? Quem quer perder gordura localizada. Então existem vários, diversos, realmente, tratamentos para auxiliar a perda de peso, né? De perda de massa de gordura. Outra coisa também é celulite. Então a pessoa aparece no consultório querendo diminuir o seu grau de celulite, tratar essa celulite. A gente tem como tratar também, tá? Diminuir bastante, ter bastante resultados positivos. Estrias, que são comuns em gestantes após a gestação, em mulheres após a gestação, pessoas que
ganham peso muito rápido, ou mesmo adolescentes que têm um boom de crescimento, né? Tem um crescimento muito rápido num curto espaço de tempo. Os ossos eles crescem mais rápido do que a pele pode se proliferar, né? Pode se multiplicar, então acabam gerando algumas estrias aí, principalmente na região das costas. Então isso é muito comum. Esses são os mais comuns e a gente vai vê-los a partir de agora, ok? Bom, a gente viu então quais são essas principais queixas. Lembrando, gente, que quando esses pacientes chegam ao nosso consultório, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a anamnese, né? A gente vai ouvi-los quanto às suas queixas e vai examiná-los, né? No sentido de recolher informações de todo o seu histórico, de seus comportamentos que são importantes para a realização de qualquer procedimento estético, se ele é fumante, se ele consome bebidas ou drogas ilícitas, se ele faz uso de medicamentos de uso contínuo, se ele tem alguma patologia que seja impeditiva para algum tratamento. Enfim, todos esses fatores, né, que a gente já viu nas aulas anteriores, são importantíssimos de serem investigados. Além disso, nós vamos tirar fazer as medidas antropométricas, né, principalmente em tratamentos corporais, tirar as medidas e tal. Se for um procedimento facial, a gente vai analisar a pele dessa pessoa. Primeiro faz uma higienização ali e depois parte para a examinação. Lâmpada de Wood, examinação palpatória, verificação da oleosidade, verificação do grau do fototipo. Tudo isso importantíssimo de ser feito, né? E outra coisa importante também, lembrando, é que a gente tem que confrontar expectativa versus realidade, né? O paciente ele vem às vezes para a gente com uma expectativa de milagre e a gente tem que realmente confrontar isso, a gente tem que esclarecer, falar, olha, realmente tem tratamento, porém os resultados que a gente pode atingir são esses, principalmente com X número de sessões, então preciso do seu comprometimento nisso e aquilo. Então a gente tem que sempre dar a maior quantidade de informações possíveis para esse cliente, para ele decidir se ele vai realmente se comprometer com o tratamento proposto e se ele realmente deseja isso mesmo, né? Às vezes ele quer uma expectativa, mas não é atingível essa expectativa. Então ele tem que ver se ele vai se contentar ou não com o que os tratamentos eles podem oferecer. Isso é muito importante, tá? Porque senão, se ele não atinge o que ele queria, ele pode realmente acionar a justiça porque você não informou que isso não seria possível, ok? Vamos lá para as nossas queixas, vamos começar por acne, tá? Aqui eu trouxe nessa figura os 4 graus de acne que a gente tem comumente acontecendo. O grau 1 são aqueles que aparecem principalmente somente os comedões. Vez ou outra aparece uma espinha, né, que a gente pode chamar de pápulas ou pústulas, mas geralmente são comedões. É a acne que é mais comum, principalmente no nosso clima, a acne da pele brasileira, né, que é a pele oleosa. Então, principalmente na zona T, que a gente chama, né, que é testa e nariz, às vezes aqui um pouquinho passando para a região perinasal e malar, a gente tem o aparecimento então de comedões. Esses comedões eles podem ser podem ter aparência escura, né, preta, ou aparência branca. Os comedões, gente, eles são acúmulos de sebo, a gente já mencionou isso, né? São acúmulos de sebo nos folículos pilosos e eles acabam obliterando, ocluindo, né, a luz desses poros, principalmente dos folículos pilosos, e com essa obstrução pode ter proliferação bacteriana, mas também acaba gerando um processo inflamatório local ali. Então pode gerar, sim, espinhas depois. E a aparência escura deles é quando o sebo é oxidado, né? Os poros eles ainda estão abertos, então tem um sebo em contato com o ar e o oxigênio do ar acaba oxidando esse sebo e fazendo ele ficar escuro. Quando os comedões eles são brancos, é que existe uma película protegendo eles, os poros eles são protegidos por pele, né? Acaba fechando o poro ali e o sebo não fica em contato com o oxigênio, então ele não se oxida, não fica preto. Como eles são protegidos por uma pelezinha, esses brancos, eles são um pouquinho mais difíceis de extrair numa limpeza de pele, né? Então, os pretos eles saem mais fácil, os brancos eles requerem um pouquinho mais de trabalho para saírem. Então, grau 1, principalmente comedões, muito esporadicamente espinhas, como a gente vê uma espinhazinha aqui, né, perdida.
mas geralmente são comedões. O grau 2 a gente já tem aparecimento de pápulas e pústulas também, tá? Pápulas são aquelas espinhas que são ditas como vermelhas, né? Elas são somente processo inflamatório, mas não tem proliferação significativa de bactéria, principalmente Propionibacterium acnes, lembram? Então a gente tem principalmente pápulas e pode ter pústulas também. Se infiltrou bactéria e proliferou lá dentro, a gente vai ter acúmulo de material purulento, né? Vai ter acúmulo de pus nas espinhas, e aí a gente chama ela não mais de pápula, mas de pústula, né? As espinhas brancas, claras, né? Elas são chamadas de pústulas. Então, de grau 1 pode evoluir sim para grau 2, né? E o grau 3, a gente já tem o aparecimento, a gente tem várias pápulas e pústulas, mas a gente tem aparecimento de cistos também, né? De alguns nódulos e as espinhas elas têm um processo inflamatório muito mais severo do que no grau 2, ok? O grau 4, ele já é um processo inflamatório muito mais agressivo. Aqui a gente tem infiltração bacteriana muito significativa também, e esses nódulos eles podem virar às vezes até abscessos, e aqui, tanto no grau 3 como no grau 4, a gente tem depois como consequência o aparecimento de cicatrizes de acne, né? Esse processo inflamatório ele é tão exacerbado que quando ele termina nessa região ele deixa cicatrizes fibrosas mesmo na pele, às vezes cicatrizes em formato de depressão na pele, às vezes até de alto relevo, mas acabam realmente deixando marcas na pele e que a gente depois tem que tratar, se o cliente assim desejar, a gente pode tratar, superficializar mais o relevo dessa cicatriz, né? Uniformizar o relevo da pele com cicatriz acneica. Mas isso é o que geralmente acontece, o que geralmente chega pra gente no consultório. Só que a gente tem que ressaltar, gente, que biomédicos estetas só são aconselhados a tratar os graus 1 e 2, esses aqui, ó, de comedões e de pápulas e pústulas. Esses grau 3 e grau 4 geralmente requerem a ação de médicos dermatologistas, tá? Que tem realmente permissão para prescrever tratamento para todos os graus, inclusive o 3 e 4, né? No caso dos dermatologistas, eles podem, por exemplo, receitar o uso de isotretinoína, que é o famoso Roacutan, principalmente para 3 e 4, que é geralmente o tratamento mais indicado para acnes mais severas, né? É um tratamento de longo prazo, assim, de alguns meses. Mas graus 1 e 2 a gente pode tratar facilmente. E o que a gente pode fazer para tratar esse tipo de acne? Peelings químicos, eles são muito eficazes. E aqui eu cito, por exemplo, o ácido salicílico. Aqui, desculpem a grafia, mas é ácido retinóico. Ácido pirúvico, ácido mandélico. Todos eles a gente tem resultados muito bons para acne, tá? O ácido salicílico, ele é um dos mais utilizados para acne. Só que ele tem que ser, a gente tem que tomar um cuidado com ele também, porque ele pode dar efeito rebote, ou seja, ele combate a acne no início, mas se você abusar dele, ele pode fazer a acne voltar mais forte, digamos assim, né? A acne pode retornar. O retinóico também é bastante utilizado, até porque o ácido retinóico é parecido com a isotretinoína, né? Que é o famoso Roacutan. Então, ele tem um efeito bastante significativo no controle da acne. Só que ácido retinóico, gente, ele não pode ser utilizado em mulheres que queiram engravidar ou que já estejam grávidas, tá? Porque ele tem efeito sistêmico, descamativo sistêmico. Você pode aplicar ele no rosto e a pessoa começar a descamar lá no cotovelo, nas partes íntimas, inclusive endométrio descamar, né? Então, por isso que mulheres que queiram engravidar ou que estejam grávidas geralmente não tomam isso porque pode descamar o endométrio e pode forçar um aborto ou pode dificultar, por exemplo, a implantação de um embrião caso a mulher esteja querendo engravidar. Então, geralmente a gente não aplica retinóico em mulheres nessa situação. Mas ácido salicílico pode para mulheres que queiram engravidar, ácido pirúvico também e ácido mandélico também. Ácido mandélico é um ácido bastante efetivo no clareamento de manchas, mas eu tive bastante resultados positivos dele com acne também. Ele melhora a pele como um todo, não só clareia, mas ele melhora a pele como um todo, ok? Além de peelings químicos, a gente tem, por exemplo, microagulhamento, né? Com permeação de ativos para controle de acne e reversão de cicatrizes.
Quando a acne está num grau 2 bastante ativa, a gente geralmente não faz microagulhamento, tá, gente? Porque, principalmente quando tem pústulas, né, proliferação bacteriana, se a gente vai microagulhar, a gente vai furar essa pele, né? E a gente pode furar essas pústulas e passar as bactérias que estavam em uma pústula para outras regiões da pele. Então pode ter um efeito que a gente não... um efeito indesejável ali, uma intercorrência, quando a acne está ativa. Quando é mais uma pele oleosa e às vezes com alguns comedões, a gente faz uma limpeza de pele. A limpeza de pele é muito importante para limpar comedões, tá, gente? É recomendado que a gente faça limpezas de pele pelo menos uma vez ao mês. A gente limpa essa pele e depois microagulha para ajudar. A gente tem resultados de microagulhamento para fechamento de poros, né? Então dificulta mais o acúmulo de sebo nesses poros. E a gente pode permear ativos de controle de oleosidade, ativos que sejam controladores da microbiota, então para dificultar a proliferação de bactérias patogênicas, né, como a Propionibacterium acnes, e só deixar a microbiota boa, né? A gente tem ativos também para reversão de cicatrizes, então para estímulo do remodelamento de colágeno ali na área e para remodelamento dérmico, principalmente, né? A gente tem que aumentar o relevo das cicatrizes que são depressões, né? Então a gente tem que favorecer uma migração e proliferação de fibroblastos ali e síntese de matriz extracelular. Tudo isso a gente consegue com alguns ativos que a gente pode permear. Na forma de mesclas mesmo, a gente vai ver as aplicações de intradermoterapia, que são as famosas enzimas, né? As mesclas de intradermoterapia contendo ativos para controle de acne existem também, são bastante efetivas. E também para reversão de cicatrizes, né? Pode ser tratado também com jato de plasma. Aqui a gente fala especialmente para tratamento de cicatrizes. A gente não vai tratar acne em si com jato de plasma, mas as cicatrizes podem ser tratadas com jato de plasma, tanto quanto com microagulhamento, né, para uniformização do relevo. Jato de plasma, gente, é um tratamento em que um aparelho ele induz como se fosse uma faísca, uma centelha elétrica ali. É uma ponteira, pode ser uma agulha ou pode ser algo como uma ponteira metálica, que chega muito próximo à pele, não precisa encostar, mas chega muito próximo e dá uma descarga elétrica na pele, gerando uma microqueimadura na pele, né? E essa microqueimadura é um estímulo para a proliferação celular, ali, para a reepitelização e proliferação dérmica, que pode ajudar na superficialização de cicatrizes. Tá? É muito efetiva, inclusive, para cicatrizes de acne. Então, esses são alguns dos tratamentos que a gente pode fazer. Como fazê-los, a gente vai ver no próximo tópico. Ok? O que mais que a gente tem? Eu falei do envelhecimento, né, gente? Envelhecimento é uma das principais queixas que chegam para a gente ali no consultório, né? A gente tem o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. O intrínseco é aquele envelhecimento que é natural nosso, com o tempo realmente vai acontecendo, né? Por exemplo, células vão perdendo seus telômeros, né? Os telômeros dos cromossomos vão encurtando, e isso gera uma senescência celular. Com o tempo, a gente sabe que algumas alterações são bastante comuns. A nossa pele fica mais flácida, né? Por perda de colágeno. Os nossos fibroblastozinhos lá, eles vão ficando mais quiescentes. Lembra que eu falei para vocês dos fibroblastos ativos e dos mais quiescentes, dos inativos? A quantidade de fibroblastos inativos ela vai aumentando conforme os anos vão passando. Após os 30 anos, esse declínio de atividade de fibroblastos é bastante acentuado, né? Após os 30 não tem jeito. Os fibroblastos vão ficando mais preguiçosos mesmo. E se a gente quiser mantê-los ativos, a gente tem que estimular essa pele, né? Então a gente vai ver como depois. O envelhecimento extrínseco, por sua vez, já é aquele causado por nossos hábitos, né? É um envelhecimento que, na verdade, acelera esse envelhecimento intrínseco aqui. Isso aqui, o que pode causar? Principalmente exposição solar, tá? O fotoenvelhecimento é o principal agente de envelhecimento extrínseco. Então, a radiação UV vai lá, danificando as nossas biomoléculas, quebrando fibra de colágeno, aumentando a deposição de fibras elásticas defeituosas, que a gente chama de elastose, gerando uma reação ali dos melanócitos
uma reação praticamente inflamatória, então eles vão ficar com atividade exacerbada, causando manchas. Enfim, vários outros, dano ao próprio DNA das células, né, por causa da radiação UV. Então, tudo isso favorece então, o envelhecimento, né, dito extrínseco. Além do fotoenvelhecimento, a gente tem tabagismo, consumo de drogas lícitas e ilícitas, má alimentação. Tudo isso acaba gerando envelhecimento cutâneo. Nesse item de má alimentação, existe um conceito que às vezes não é tão divulgado, mas, por exemplo, consumo excessivo de doces, gente, de glicose, favorece um fenômeno que a gente chama de glicação das fibras de colágeno e elastina. O que é essa glicação? É a ligação de moléculas de glicose à própria molécula de colágeno e as fibras de elastina também. Essa ligação de açúcares, né, nas fibras colágenas e de elastina acaba fazendo com que essas fibras percam a sua função. Tá? As fibras de colágeno ficam mais friáveis, elas podem se degradar mais fácil. Fibras elásticas elas ficam mais rígidas. E isso acaba comprometendo muito a qualidade, né, da pele. Elas acabam comprometendo as funções da derme, né, principalmente da matriz extracelular dérmica, comprometendo então o funcionamento fisiológico da pele. Então a pele realmente fica mais propensa ao envelhecimento, fica menos elástica e fica mais flácida, né? Não tem colágeno para dar rigidez, fica mais flácida, e não tem elastina funcionando ali para dar elasticidade, ela fica menos resistente, né? Acaba diminuindo a resistência dessa pele, ok? Então aqui eu trouxe uma figura então para ressaltar como é que isso acontece. Aqui, ó, a gente vê que a junção dermo-epidérmica é feita por essas invaginações aqui, né? A gente chama isso de papilas dérmicas, né? Esse relevo bem acentuado, ele é diminuído com o tempo. Olha aqui, ó, a diminuição do relevo, né? Esse relevo aqui é importante, gente, para vascularização e para nutrição da epiderme, lembram? Mas esse relevo mais acentuado aumenta a superfície de contato entre a epiderme e a derme. E aqui a gente sabe que existem os vasos sanguíneos que nutrem a epiderme. Então, uma maior área de superfície aqui de contato necessariamente acarreta uma maior nutrição, uma melhor nutrição da epiderme, uma melhor umidade aqui, né, uma maior hidratação para a epiderme. Então, isso aqui numa pele jovem é bastante relevante. Na pele envelhecida, o relevo acaba diminuindo, então a nutrição da epiderme aqui acaba sendo diminuída, né? Olha aqui as fibras de colágeno e de elastina, como é que ficam mais comprometidas também com o envelhecimento, né? Então, essas fibras ficam desorganizadas e em menor número também. Então, a pele fica mais flácida e menos elástica. Mais flácida porque não tem colágeno, menos elástica porque não tem elastina, né? A própria vascularização diminui, ó, então acarreta uma perda de nutrição tanto para a derme quanto para a epiderme. E vocês podem ver que a espessura aqui da epiderme também acaba diminuindo, né? Por quê? A taxa de proliferação dessas células basais acaba diminuindo, então dificulta a renovação celular, né? E também a gente vê que aqui não tem muita nutrição. Então, como é que vai nutrir uma epiderme mais espessa se não tem nutriente chegando aqui, né? Então, a epiderme acaba realmente ficando mais delgada. E aqui aparecem então as rugas, né? Essas rugas aparecem principalmente por causa dessa maior flacidez e menor rigidez da pele. Então, esse relevo aqui a pele acaba dobrando em si mesma, porque ela está flácida e ela está menos resistente, né? Então, tudo isso acontece com o envelhecimento. Acontece naturalmente sim no envelhecimento intrínseco, mas isso é extremamente, significativamente acelerado mediante envelhecimento extrínseco, tá? E o que a gente pode fazer para tratar essa pele? Gente, tratamento de envelhecimento existem aos montes. Eu já falei para vocês de microagulhamento, né? Microagulhamento com ativos para rejuvenescimento existem também. O microagulhamento ele vai causar uma microlesão aqui, e para sanar essa microlesão vai ter que necessariamente ter um recrutamento de fibroblastos aqui para remodelar esse tecido. Então, quando a gente tem maior ação de fibroblastos, a gente tem produção dessas fibras aqui
acaba aumentando então a resistência e a elasticidade dessa pele. Os fibroblastos que estavam ali quiescentes, que estavam ali quietinhos, escondidos na derme envelhecida, eles vão ter que ser ativados, eles vão ser recrutados, eles vão ter que acordar para exercer essa atividade aqui. Então, tratamentos de envelhecimento, geralmente eles requerem uma estimulação nesse sentido, de uma agressão controlada à pele, para que esses fibroblastos aqui eles acabem sendo ativados, não só os fibroblastos, mas os queratinócitos também, né, para aumentar a epiderme. Todas essas células elas vão ser ativadas para que haja uma reparação do microdano que foi causado. Quem que causa microdano? Microagulhamento, como eu falei para vocês, e ele pode ser acoplado a ativos que estimulem mais ainda a atividade de fibroblastos e de queratinócitos, né? Jato de plasma também faz o mesmo efeito. Laser de CO2 fracionado faz o mesmo efeito, né? Porque ele também causa microdanos. Luz intensa pulsada também vai causar alguns estímulos aí para a proliferação de fibroblastos e maior atividade deles. Que mais que a gente tem? A própria cosmetologia pode ajudar nesse sentido. A gente tem cosméticos que aumentam que tem fatores de crescimento para estimular a atividade de fibroblastos. Enfim, tratamento para envelhecimento existem realmente aos montes, tá, gente? Um dos tratamentos de mais recorrentes hoje também que a gente tem, e mais nobres, digamos assim, são os bioestimuladores de colágeno. A gente vai ver no próximo tópico como que eles funcionam, mas basicamente é algo que a gente injeta em nível dérmico e subdérmico aqui, que estimule a proliferação de fibroblastos e formação de fibras colágenas principalmente, tá? Esses bioestimuladores têm esse nome porque eles estimulam realmente a produção de colágeno. Podem ser de hidroxiapatita de cálcio, de ácido polialilático ou mesmo de policaprolactona. E existem vários na verdade, produtos disponíveis no mercado. As sessões elas são um pouquinho mais caras do que, por exemplo, microagulhamento e jato de plasma. Porém, os resultados eles são assim, muito significativos. Após os 60 ou 90 dias após o tratamento, a gente vê resultados extremamente significativos, e esses resultados eles geralmente são um pouco mais duradouros do que os outros, né? Então, bioestimuladores eles estão bastante em voga hoje em dia, e eles podem ser utilizados praticamente em todo o corpo, né? Toda área que você quer rejuvenescer pode ser utilizada. Alguns procedimentos eles não podem ser utilizados em algumas áreas do corpo. Por exemplo, radiofrequência. A radiofrequência é um dos padrões ouro para a estimulação de proliferação de fibroblastos e produção de colágeno e elastina, né? Tem um aparelho que emite uma frequência na nossa pele, que a gente chama de radiofrequência, e há um efeito térmico aí também que acaba estimulando essa pele. Só que, por exemplo, a gente não pode aplicar radiofrequência na região do pescoço próximo à tireoide, por exemplo, né? Que a tireoide vai ser afetada. Então, a gente pode recorrer então, a bioestimuladores para essa área, sem prejuízo algum para a tireoide. Mas, citando, então, radiofrequência também é um dos mais utilizados para rejuvenescimento. Tá? Ele tem efeitos bastante significativos e duradouros também, principalmente com várias sessões. Ok? No envelhecimento, eu falei para vocês, então, não é só a pele que envelhece, né, gente? Tudo, na verdade, no nosso corpo envelhece. A pele, a gente já viu o que acontece, mas, por exemplo, a gordura subcutânea também acaba tendo efeitos no envelhecimento, principalmente a sua diminuição de volume. Aqui a gente chama essas divisões de gordura que dão o nosso contorno da face de coxins de gordura. Esses coxins de gordura perdem volume com o envelhecimento e eles acabam se deslocando para outras áreas. Por exemplo, esse coxinho de gordura acaba se deslocando e acumulando um pouquinho aqui, formando aquelas bolsas abaixo dos olhos. Esse coxinho aqui ele vai um pouquinho para baixo, favorecendo o aparecimento de rugas. Esse coxinho ele acaba se deslocando aqui para baixo, formando aqueles sulcos, né? Aquele sulco que aparece aqui, geralmente além da flacidez de pele, é o deslocamento desse coxinho para baixo por causa da ação da gravidade também. Tudo isso é ação da gravidade, tá, gente? Esses coxinhos de gordura aqui, esse daqui, por exemplo, desce para a região mandibular aqui, fazendo
aquele acúmulo de pele aqui, né, nessa região, que é comum no envelhecimento também. Então, vocês vejam que até a gordura do nosso corpo envelhece, né? E na face isso tem alterações realmente significativas. A própria musculatura, tá, gente, acaba perdendo tônus, né? Olha aqui, ó, se a gente comparar uma musculatura de um jovem com uma musculatura de uma pessoa mais idosa, olha o tamanho das fibras aqui, né? A diferença na espessura das fibras aqui entre um indivíduo jovem e um indivíduo mais idoso. A gente acaba perdendo tônus e volume muscular na área da face também. E além disso, a gente tem perda óssea também, né? Há uma reabsorção óssea significativa com o passar dos anos. Comparem aqui, por exemplo, essa mandíbula aqui, a espessura da mandíbula nesse indivíduo jovem com o indivíduo mais idoso, né? A gente perdeu volume ósseo aqui. A órbita também, a área orbicular aqui também acaba sendo reabsorvida, né? Então, essas áreas onde tem cavidades mais, né, os limites ósseos, os rebordos ósseos, eles aumentam com o passar dos anos, né? Porque tem sim uma reabsorção óssea nesses lugares. Aqui também lá para dentro do nariz, a região das órbitas, a região mandibular. Tudo isso favorece então uma alteração na fisionomia, né, que favorece o aparecimento dessas características aqui. Sulcos, pele mais flácida, até porque essa musculatura ela se liga nessas regiões, né? Não tendo mais essas regiões, a musculatura também fica um pouco mais flácida, a pele fica mais flácida porque a pele é ligada nos músculos. Como essas gorduras se deslocam e não tem tanta gordura para preencher os volumes aqui, a pele acaba caindo também. Então tudo isso, gente, acaba favorecendo então perda de contorno nosso devido ao envelhecimento. Para a perda de contorno, a gente viu tratamentos para envelhecimento da pele em específico, né? Para rejuvenescer a pele, dar uma firmeza maior, elasticidade para a derme e tal. Para questões de contorno, a gente também tem alguns tratamentos, tá, gente? Fios absorvíveis e fios de PDO de tração, principalmente, podem tracionar essa pele e fazer o contorno aparecer melhor e as rugas desaparecerem, né? Ou serem pelo menos suavizadas. E também a gente tem os preenchedores dérmicos também, né? Para dar um pouquinho mais de contorno também. Então, no caso aqui de uma pele envelhecida e um rosto, na verdade, envelhecido, a gente pode tratar a pele para ela ter mais firmeza. A gente pode tracionar essa pele, por exemplo, com fios para que ela tenha uma sustentação melhor. E a gente pode preencher também para tanto volumizar, né, para dar volume ao que foi perdido, mas também para dar mais sustentação à pele também. Bioestimuladores também pode ser indicado aqui também, tá, gente? E é isso, né? Além do envelhecimento, gente, podem chegar para a gente queixas de hipercromias, né? Isso é muito comum. Hipercromias podem ser das mais diversas, né? Melasma é o que a gente mais vê geralmente na clínica, pessoas que querem controlar essas manchinhas aqui. Melasma são aquelas manchas que geralmente são bilaterais, né? São simétricas, né? Pode aparecer aqui principalmente na região malar, mas também pode aparecer em outras regiões da face, testa, região aqui temporal e tudo. O melasma em si ele não tem cura, digamos assim, ele não tem um tratamento que vai acabar com o melasma, mas a gente pode ter tratamentos que possam controlar aqui a intensidade dessa mancha. Tanto quanto efélides, tá? Efélides são essas sardas. Sardas não têm cura também, né? Mas existem tratamentos que podem controlar as sardas em quem aí não gosta de tê-las aparentes no rosto. Aqui eu já mostro lentigos, que são chamados de lentigos senis, que são manchas que aparecem decorrentes da exposição solar, muito comum em pessoas idosas, né? E isso sim a gente consegue tratar, tá, gente? A gente consegue reverter essas manchas aqui com resultados muito promissores. Bom, tudo isso aqui na verdade, é causado aqueles carinhas que a gente chama de melanócitos, né? Então é melanócito produzindo melanina aí em quantidades maiores do que a gente espera, digamos assim, né? Então a gente precisa de tratamentos que dificultem a produção de melanina por esses melanócitos, ou que dificultem, por exemplo, não só a produção, mas também a entrega
dos grânulos de melanina, né, que a gente chama de melanossomos, para os queratinócitos. Então, a gente pode dar para esse tecido ativos, né, compostos que possam dificultar essas coisas, né, tanto a síntese de melanina. A gente pode ter inibidores de tirosinase, por exemplo, que a tirosinase é uma enzima crucial na síntese de melanina. A gente pode ter outros agentes clareadores que possam degradar a melanina ou que possam impedir a entrega de melanossomos para os queratinócitos. Tudo isso favorece, então, o tratamento das hipercromias. Clareadores, a gente tem em peelings, por exemplo, eu já citei o ácido mandélico para vocês, que é um dos melhores clareadores, mais efetivos que a gente tem em termos de ácidos. Mas também a gente tem ácido cógico, que é bastante clareador também. A gente tem clareadores endógenos, tá, gente? A gente pode manipular cápsulas, por exemplo, né? ou bombons, seja o que for. A forma farmacêutica não interfere tanto. Mas a gente pode manipular realmente clareadores orais, que a pessoa toma ali 1 ou 2 vezes ao dia e as manchas delas acabam clareando, porque a gente tem alguns ativos clareadores bastante efetivos aí. Ácido de palmitato cógico, ácido cógico, Bioblanc também é um dos mais eficazes que eu já tenho tido prática clínica também. Extrato de Polypodium leucotomus também tem resultados muito efetivos como clareador oral. Inclusive a gente usa como pré-peeling, né? Pré-peeling são compostos que a gente dá para o cliente utilizar antes de fazer um peeling para que não tenha risco de manchar, por exemplo, né? Mas pode ser utilizado para clareamento também dessas hipercromias aí. Também, por exemplo, a gente pode fazer microagulhamento para ajudar a permear esses ativos, né? A gente manipula uma mescla aí, clareadora, e a gente microagulha para abrir mais poros, né? Abrir micro buracos nessa pele e facilitar a permeação desses ativos, ok? Tem alguns tratamentos com luz intensa pulsada também, mas a luz intensa pulsada ela requer um pouco mais cuidado, principalmente para melasma. Melasma ele é bem difícil de tratar porque ele pode ter efeito rebote muito fácil, né? Então o tratamento dele tem que ser um tratamento muito parcimonioso, porque se você der um pouquinho de inflamação a mais aqui, ele pode se exacerbar, né? Então tem que ter muito cuidado com o melasma. Os outros eles são um pouquinho mais fáceis de se tratar. Para lentigos, inclusive na área das mãos aqui, que é muito comum para idosos, a gente pode aplicar peeling de ácido tricloracético, por exemplo, né? Principalmente nos fototipos 1 a 3. O ácido tricloracético ele é um dos ácidos mais fortes que a gente tem para peelings e tem um efeito que a gente chama de frost, que a gente vai explicar mais para frente, mas é basicamente uma desnaturação da queratina aqui da pele. A gente pode aplicar, por exemplo, na mão inteira, né, na área inteira acometida, mas dá um foco maior nessas áreas onde tem as manchas, inclusive tendo o efeito de frost aqui, vai ficar branca essas regiões aqui na hora da aplicação, e essa área vai descamar inteira, inclusive a parte das manchas ela vai descamar inteira também. A gente vai chegar um pouquinho mais a fundo aqui, vai chegar num nível mais profundo, nível dérmico aqui. Consequentemente, a epiderme, contendo esses melanócitos aqui ativados, vai descamar. Então esses melanócitos eles não vão estar mais aqui, então as manchas vão sair também, ok? São várias opções que a gente tem aí para hipercromias. Rosácea também é uma das queixas que a gente pode chegar a se deparar na clínica. É um pouquinho mais difícil de aparecer, mas ela aparece sim, né? Não é assim raro de aparecer, é um pouquinho menos comum, mas não é raro. A rosácea ela pode ser de 4 tipos principais. Essa daqui, que é a eritemato-telangiectásica. Eritemato porque tem eritema, né? Eritema é a vermelhidão na pele. E telangiectásica porque pode ter telangiectasias, que são aqueles microvasinhos que são aparentes na pele, né? É uma proliferação, uma neovascularização, que é comum em peles que são irritadas, né? Pode se apresentar a rosácea na forma pápulo-pustular, que é o aparecimento de pápulas e pústulas, né? Mas é uma questão bem inflamatória, não é de acúmulo de sebo, ali é uma reação inflamatória da pele. A gente tem a rosácea fimatosa, aqui eu trago uma rinofima, né?
que é uma fimose no nariz, mas não só no nariz ela pode acometer outras áreas também. Mas é uma proliferação intensa da pele em decorrência de uma reação inflamatória recorrente aqui pela rosácea. E pode ter a rosácea ocular, né, que pode ter uma sensação aqui muito irritativa nos olhos, frequentemente vermelhidão na parte da esclera, e é uma condição bem realmente irritativa. A gente pode tratar principalmente essas duas aqui. A fimatosa também, principalmente com microagulhamento e permeação de ativos, e peelings também, mas essa daqui a gente pode, é a mais comum também, na verdade, da gente tratar. A gente tem que tratar a sensibilidade dessa pele, tá? E a inflamação. Então, tratamentos anti-inflamatórios. Existem ácidos anti-inflamatórios para peeling, mas também a gente pode, por exemplo, tratar principalmente com cosmetologia, essa parte aqui. Luz de baixa intensidade, que tem um efeito anti-inflamatório, também é bastante comum na rosácea. Mas eu tenho bastante resultados muito bons só com a parte cosmetologia. Nem preciso realmente fazer algum procedimento estético em si, mas só receitar os cosméticos certos, a gente consegue controlar muito essa rosácea aqui. Ativos que podem ser manipulados aí para fazer um cosmético para rosácea podem ser principalmente ivermectina, em concentração de 0,01 a 0,5%. Tem um efeito muito bom para controle de rosácea. O que eu gosto bastante também são fosfolipídios de caviar, que eles têm um efeito anti-inflamatório também bastante bom. E outros cosméticos anti-inflamatórios também que vão acabar influenciando aí, vão dificultar a implantação da rosácea. Como ela é um processo inflamatório por si, cosméticos anti-inflamatórios eles têm um efeito muito bom, tá? Mas eu dou a dica da ivermectina e dos fosfolipídios de caviar, que eles são muito efetivos. Que mais? Adiposidades, muito comum, tá, gente? A gente tem às vezes tem clínicas de estéticas que são só focadas em emagrecimento, né? Os outros procedimentos nem são tão fortes da clínica, mas ela é focada. Tem redes aí de franquias cosméticas que são focadas no tratamento de gordura localizada, né? E de adiposidades. Não só de gordura localizada mesmo, que a gente chama de gordura subcutânea, mas também para controle de gordura visceral também, né? Para emagrecimento como um todo. Bom, a gente consegue tratar as duas, né? Gordura visceral é aquela gordura que envolve os órgãos internos, né? A aparência dela, gente, é uma gordura mais dura e um inchaço nas partes do corpo sem que seja essa gordura subcutânea aqui. Essa gordura tem a aparência mais dura, enquanto a gordura subcutânea é aquela que está logo abaixo da pele, né? E ela tem um aspecto mais mole, mais flácido, né? Mais fácil de gastar, digamos assim, de gastar essas moléculas de gordura é essa daqui, tá? A primeira a ser gasta geralmente é a gordura visceral, a que é a mais recrutada aí para gasto calórico, é a gordura visceral. E ela é acumulada mais facilmente em homens, tá? Homens acumulam muito mais gordura visceral, uma taxa maior do que gordura subcutânea. E ela é a mais fácil de gastar, então por isso às vezes que a gente vê que homens emagrecem mais rápido, né? Eles perdem maior porcentagem de gordura corporal mais rápido do que as mulheres, porque as mulheres acumulam mais gordura subcutânea. Então ela é um pouquinho mais difícil de gastar, por isso que mulheres às vezes nos protocolos de emagrecimento emagrecem numa taxa um pouquinho menor do que os homens, tá? Mas dá para tratar as duas também. Mas a mais fácil, mais simples de tratar em termos estéticos é a gordura subcutânea. Por quê? Porque ela é mais... A gente consegue atingir aqui com essa gordura subcutânea com mais procedimentos do que a gordura visceral, tá? O que a gente tem de tratamentos para gordura subcutânea? A gente tem carboxiterapia, que é a administração de gás carbônico nesse tecido aí para aumentar a acidez local, aumentar o metabolismo, aumenta a vascularização. Consequentemente, aumenta então a ação das enzimas lipases que vão quebrar essa gordura aí e o recrutamento dessa gordura para gasto calórico. A gente tem as famosas enzimas, né, que o nome correto é intradermoterapia, mas elas são comumente
conhecidas como enzimas também. A gente administra alguns ativos aqui que vão facilitar a quebra de gordura, tá? Vai facilitar a lipólise. Ultrassom também pode ser bastante utilizado na queima de gordura subcutânea. Esse ultrassom ele pode ser ultrassom comum, terapêutico, pode ser ultracavitação, ou pode ser ultracavitação focada, né? ou ultrassom ultrafocado, para não só quebra das moléculas de gordura, como também pode induzir a apoptose dessas células de gordura também, tá? Se for necessariamente ultracavitação. Ultrassom terapêutico ele causa mais lipólise do que morte dessas células, né? Mas ultracavitação pode até matar essas células de gordura, inclusive. Que mais que a gente tem? A radiofrequência pode auxiliar nesse sentido também na quebra de gordura. E, gente, atividade física, né? Boa parte, inclusive, desses tratamentos que eu falei para vocês, eles requerem a prática de atividade física depois desses procedimentos, porque a gente vai liberar essas gorduras aqui para o sangue, mas se a gente não tiver gasto calórico para queimar essas gorduras que foram liberadas, elas vão se acumular ou no mesmo lugar, mas principalmente vão se acumular em outros lugares, tá, gente? Pode vir para se transformar em gordura visceral, podem inclusive ir se acumular aqui no fígado, causando esteatose. Então, tem que ter um comprometimento do cliente muito grande com relação a isso, tá? Não adianta nada a paciente ir lá fazer uma sessão de enzimas, por exemplo, e sair da clínica e ir lá na lanchonete comer um lanche super gorduroso e não fazer atividade física, né? Isso aí vai, inclusive, prejudicá-la, pode causar uma esteatose no fígado. Então, realmente, tem que ter um comprometimento dos clientes, e isso tem que ser explicitado, para que eles façam uma atividade física de maneira regular, e principalmente depois dessas sessões aí. Algumas sessões requerem atividade física logo após, tipo, imediatamente após a sessão, ou outras tem que esperar um pouquinho, né? Geralmente, após mesclas de intradermoterapia, a gente espera pelo menos umas 12 horas para que a cliente tenha ou o cliente tenha uma atividade física aí, mas tem que fazer depois, tá? Tem que gastar essa gordura que foi liberada aí, senão não adianta nada, ok? Que mais? Fibroedema geloide, a famosa celulite, ok? Acomete principalmente mulheres, e isso é por quê? Por causa do formato anatômico aqui do que a gente chama de septos de gordura aqui que a gente tem na pele, né? Nas mulheres, esses septos eles são organizados em colunas, mais ou menos nesse formato aqui. Quando esses septos eles acabam crescendo, como eles não têm como crescer muito para os lados, eles crescem para cima, formando como se fosse um abaulamento aqui, e que acaba refletindo no relevo da pele, né? A pele com celulite acaba tendo aquela alteração de relevo significativa por causa do crescimento desses septos aqui. Nos homens, os septos eles são organizados nessa forma mais poligonal aqui, né? E quando eles crescem de uma certa forma que o relevo ainda é mantido. Não que homens não acumulem gordura por baixo da pele, acumulam sim, só que o formato desses septos gordurosos aqui é tal que o acúmulo de gordura não altera tanto o volume como aqui, essa formação, esse abaulamento dessas colunas aqui, né? E o que acontece aqui quando acumula muita gordura, principalmente no caso das mulheres? Esse acúmulo de gordura e esse aumento dos septos aqui faz com que essas regiões intermediárias aqui, onde tem os vasos sanguíneos, ou as travas fibrosas também, acabe sendo comprimido. Os vasos sanguíneos acabam sendo comprimidos também, nervos acabam sendo comprimidos, tudo se comprime aqui. Nervos sendo comprimidos acabam gerando sensação dolorosa, principalmente nos graus mais maiores de fibroedema geloide, né, de FEG que a gente chama, de celulite. Então, grau 4 principalmente, graus 3 e 4 tem um acometimento importante das terminações nervosas e pode gerar sensação dolorosa. Vasos sanguíneos sendo comprimidos dificultam então a vascularização, consequentemente a nutrição dessa região. E também, gente, dificultam como tem menos sangue chegando, acabam dando uma sensação mais gelada para essa pele, né? Graus maiores de celulite
Geralmente você apalpa a pele e a pele está mais gelada do que o resto do corpo, justamente pela falta de circulação que está ali, tá? Capilares linfáticos e vasos linfáticos também são comprimidos, então dificulta a drenagem linfática da região. Então tudo fica comprometido, né? Então realmente tem que tratar essa pele, essa região aí de celulite, para que outras complicações não possam acontecer também, tá? Então, infelizmente, acometem mais mulheres. Não que homens não possam acometer também. Homens com alguma alteração hormonal podem vir a desenvolver um pouco de celulite também, porque o acúmulo de gordura pode se assemelhar ao acúmulo feminino, mas acomete principalmente mulheres, né? O que a gente pode fazer para tratar essa pele? Bom, protocolos de emagrecimento acabam ajudando porque os septos de gordura diminuem, né? Então, aqueles tratamentos que eu já falei para vocês, tipo carboxiterapia e enzimas, são muito utilizados também para fibroedema geloide, ok? Porque eles diminuem a gordura também. E no caso da carboxiterapia, tem até alguns movimentos em leque que pode ser feito com a agulha que podem romper algumas fibroses aqui que são importantes, né? E que auxiliam também no combate à celulite. Radiofrequência também pode ser utilizada para celulite, dependendo da temperatura também que a gente pode atingir. Tem bastante resultados positivos nisso, porque ele remodela o colágeno aqui, mudando a conformação desses septos e também tirando um pouco da fibrose aqui que existe no fibroedema, que é prejudicial. Fibrose demais acaba favorecendo a progressão da condição. Então, remodelando esse colágeno aqui, a gente tem resultados bastante promissores também, ok? Enzimas, existem várias também mesclas enzimáticas com vários ativos para controle da celulite. Então a gente pode lançar mão desses protocolos também, tá? Aqui eu mostro para vocês então como é que a gente avalia esses graus aí, né? Grau 1 de celulite, geralmente na análise palpatória a gente realmente tem que apalpar a pele para aparecer, tá? A pele em repouso, essa parece lisinha, né? Mas daí você aperta a pele e aí vê realmente essa alteração de relevo. Esse é o grau 1, tá? Muito mais fácil de tratar, inclusive. Às vezes nem precisa de tratamento, né? O grau 2 é quando essa alteração de relevo começa a aparecer já na pele em repouso, não precisa palpar, né? Mas geralmente ela aparece melhor quando você comprime a musculatura local, tá? A cliente em repouso, ela aparece pouco. Quando comprime a musculatura local, aí sim aparece como se fossem essas alterações aqui, tá? Então, aqui é facilmente tratável também. A gente consegue resultados muito promissores em grau 1 e grau 2. Grau 3 é quando já tudo é visível em repouso e nem precisa contrair a musculatura para aparecer de maneira significativa, né? E aqui a gente tem esse aspecto de casca de laranja que a gente chama. Dá para tratar isso aqui? Dá sim. A gente pode diminuir esses graus de maneira muito efetiva. Só que aqui, por exemplo, a gente precisa muito de um protocolo de emagrecimento também, concomitante. E a gente precisa romper trava fibrosa. Grau 4, gente, geralmente a gente pede para a pessoa ter uma perda de peso significativa antes do tratamento, porque o tratamento dessa área dói muito. A área já é acometida de uma maneira que em repouso essa área já é dolorida, né? Só de tocar nessa região aqui já dói na paciente. Então, se a gente for fazer um tratamento, talvez a paciente não aguente a dor do tratamento. Então, a gente geralmente faz com que a paciente perca peso para chegar num grau 3, por exemplo, e aí sim a gente consegue tratar mais facilmente. Pode tratar grau 4 já direto? Pode, mas desde que a paciente saiba que isso é dolorido, né? E que ela realmente aguente essa dor aí. Mas o recomendado, gente, dica mesmo, vamos fazer ela perder peso com outros protocolos, né? E principalmente atividade física, até chegar num grau 3 e aí sim tratar de maneira mais efetiva, quando a gente perceber que realmente essa área não está doendo tanto como num grau 4 e que ela possa suportar melhor o tratamento, tá? Não vamos torturar os nossos pacientes aí por causa de tratamentos estéticos, né? E a última queixa que eu trouxe para vocês, que é bastante comum também da gente ter no nosso consultório, são as estrias, né?
As estrias, como eu falei, bastante comuns em gestantes, em pessoas que tiveram um crescimento muito rápido, né, adolescentes, ou mesmo pessoas que engordaram de uma maneira muito rápida, né, ganharam peso de uma maneira muito rápida. Não só engordaram, ganharam massa gorda, tá, gente? Que ganharam gordura, mas também pessoas que treinaram musculação de uma maneira mais intensa e principalmente usaram anabolizantes, tá, gente? Porque crescimento rápido assim geralmente é artificial. Mas aí a pessoa ganhou uma massa também muito grande, de uma maneira muito rápida, e aí a pele não conseguiu acompanhar esse crescimento, e aí acaba gerando estrias, né, que são como se fossem cicatrizes mesmo, fibrosas, pelo estiramento da pele. As estrias, elas podem ser estrias vermelhas, né, que são as mais facilmente tratáveis porque elas são as mais jovens, tá? Existe uma vascularização aqui e um processo inflamatório que a gente pode utilizar tanto a vascularização quanto controlar esse processo inflamatório para que a reepitelização ocorra de maneira a não deixar qualquer marca aqui, tá? A gente pode reverter muito essas estrias quando elas estão nesse estágio vermelho. As estrias brancas, elas são tratáveis também, um pouquinho mais difícil do que as vermelhas. Elas são como se fosse o outro estágio da estria vermelha, né? Elas já não têm mais vascularização importante, o processo inflamatório já foi, então só ficou como se fossem as cicatrizes fibrosas mesmo. A gente tem que estimular isso para estimular a vascularização de novo, a gente tem que, como se fosse, torná-las vermelhas de novo, para que a gente consiga reepitelizar isso aqui e reverter essas marcas, tá? A gente tem também bastante resultados muito positivos para estrias brancas também, tá? E as estrias nacaradas, elas já são as mais envelhecidas e as mais severas, digamos assim. Os tratamentos para esse tipo de estrias, eles precisam de um pouco mais de agressão na pele, né? Eles são mais demorados, exigem várias sessões e geralmente a gente consegue reverter parcialmente, tá? A gente não consegue reverter totalmente como a gente tem resultados com estrias vermelhas, ou mesmo até às vezes as estrias brancas, que a gente consegue reverter tudo. Mas as nacaradas, elas são muito mais difíceis de reverter tudo. A gente tem resultados parciais importantes e que já tem um ganho estético bem significativo para clientes que têm esse grau de estrias, né? Mas a gente tem que confrontar aí com a expectativa do cliente, que dificilmente ele vai reverter tudo isso aqui. Vai reverter parcialmente, mas vai ter sim um ganho estético, tá? Tratamento para as estrias pode ser carboxiterapia, né, que é aquele gás carbônico lá que vai fazer um processinho inflamatório aqui controlado para reepitelizar isso aqui. Algumas eletroterapias, como microgalvanopuntura, a gente põe uma agulhinha aqui que dá um choquinho nessa área e vai também dar um processo inflamatório controlado para a proliferação dérmica e reepitelização. Microagulhamento com permeação de ativos também, ou só o microagulhamento por si, mas a gente geralmente pode associar com permeação de ativos. Enzimas também, né? A intradermoterapia também é bastante importante aqui. Luz intensa pulsada, laser de CO2 na área. Associar também a luz de baixa intensidade para controle da proliferação celular. Enfim, tratamentos a gente tem bastante também para estrias, e principalmente nesses dois casos aqui, os resultados eles podem ser muito promissores, ok? Então são esses, gente, as queixas que eu trouxe para vocês. Aqui estão as referências bibliográficas, consultem o material de apoio que vocês têm, e a gente está sempre aí para tirar quaisquer dúvidas que vocês porventura possam ter, ok? Então é isso que eu trouxe para vocês hoje, e a gente se vê no próximo tópico, onde a gente vai falar realmente de como fazer esses protocolos, né? E para quais queixas eles são indicados. Tchau, tchau! Chegamos então ao fim de mais uma das nossas aulas de estética biomédica. Hoje vocês viram então quais eram essas principais causas, né, de pedidos que nos chegam aos consultórios de estética. Como a gente pode tratar isso, a gente citou alguns dos procedimentos que a gente pode realizar, e aí nos próximos tópicos a gente vê como é que a gente faz, né, esses procedimentos, e às vezes cada procedimento ele pode ser utilizado para várias outras aplicações, então a gente vai ver isso também. Mas hoje vocês conhecerem então o que espera vocês nos consultórios de estética se vocês começarem a atuar nessa área também, ok? Então eu vejo vocês na próxima aula.